Mas hoje eu quero falar sobre um tema muito especial. Esse é o terceiro domingo. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre o Abacuque, o profeta Abacuque. E Abacuque foi o profeta que chegou diante do Senhor e perguntou para o Senhor até quando o Senhor ficaria sem agir. Ele foi muito ousado, porque você chegar para Deus e questionar a Deus não é para qualquer um. Aliás, a gente aprende que não devemos nunca questionar a Deus, não é? Mas eu aprendi com Abacuque que nós podemos sim. A gente tem que abrir o nosso coração. Por que a gente vai ficar com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas inquirições e não abrir o nosso coração para Deus? Nós não podemos não aceitar aquilo que Ele deseja, a sua vontade e o seu propósito nas nossas vidas. Mas é importante que saibamos o que o Senhor está fazendo e quando o Senhor vai fazer. E Abacuque, ele ficou muito indignado diante daquilo que ele estava vendo, a situação de violência, de opressão, de idolatria, o povo se afastando de Deus, o povo de Israel. E ele perguntou: Senhor, até quando o Senhor vai ver isso e não vai agir? Não é? E depois, quando Deus respondeu a ele que viria o juízo e a disciplina do Senhor sobre Judá, que Deus iria levantar uma nação forte e poderosa, uma nação maldosa, que viria trazer a disciplina e o juízo do Senhor sobre Judá. E foi o que aconteceu. A Babilônia, veio em diversas incursões e então destruiu as cidades, destruiu Jerusalém, destruiu o templo que havia em Jerusalém, destruiu os muros da cidade e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. E aí Abacuque falou: Senhor, mas o Senhor vai usar uma nação pior que Judá para castigar a Judá? Como o Senhor, que é um Deus santo, vai permitir tal coisa? E aí o Senhor fala a Abacuque que Deus iria usar a Babilônia para disciplinar Judá, mas Deus iria levar em conta todos os feitos da Babilônia e viria um dia o juízo sobre a Babilônia. Mas diante desses questionamentos todos, eu entrei em consagração com o Senhor durante 21 dias. E até algumas pessoas entraram comigo. E hoje termina esses 21 dias e eu busquei ao Senhor uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Uma palavra profética é aquilo que procede do Senhor, que Deus revela, que através da sua palavra, que quando a gente lê a Bíblia, toda a verdade da Bíblia se aplica a nós, mas tem certos momentos que certos trechos e verdades e revelações saltam aos olhos e o Senhor diz: isso vai acontecer no tempo de hoje. E Deus me falou, me trouxe uma palavra que é sobre o novo de Deus. Amém? Você quer viver o novo de Deus na sua vida? Amém? Deus quer trazer novidade de vida para nós. É isso que Deus falou para mim. É tempo do novo de Deus. Então ouça essa palavra, abra os seus ouvidos e receba como algo para você. Se você quer o novo de Deus, clame a Deus e fala: Senhor, essa palavra é para mim, eu vou receber, eu vou orar e vou velar para que se cumpra na minha vida. E está lá em Isaías 43:19. Eu já profetizei essa palavra numa das edições do Voto 12:12, porque o Senhor tem falado muito comigo. E no dia do meu aniversário, eu acordei e uma voz falou comigo, Isaías 43, de novo. O novo de novo. Aí eu fui procurar o Senhor e Deus me deu essa mensagem que eu vou trazer para vocês. Isaías 43:19, que diz assim: profeta Isaías trouxe essa palavra dos céus: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis?
eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus falou através do profeta Isaías, profeta que profetizou para Judá. Ele disse assim: eis que eu vou fazer coisa nova, e já está saindo à luz, vocês não estão percebendo? E ele disse isso num contexto que ele estava profetizando que o povo iria ser cativo, ia ser levado à Babilônia, mas Deus iria resgatá-los da Babilônia, iria trazer de volta da Babilônia. E o que é interessante, que o profeta Isaías, ele viveu mais de 100 anos antes que o povo de Judá fosse cativo para a Babilônia. Vocês imaginam o que Deus faz e o que Deus fala? É algo impressionante, a palavra de Deus, a sua revelação. Tudo está no controle de Deus. E Deus fala para Isaías: Isaías, vai haver um tempo que eu vou disciplinar a Judá e eles serão levados cativos para a Babilônia. Mas eu vou fazer algo novo. E o algo novo é algo de bom, é uma bênção, porque eu vou trazê-los de volta. Nesse contexto, em Isaías 43, de 14 a 21, relata isso. Deus iria destruir a Babilônia e traria de volta o povo à Palestina. Algo novo iria acontecer, que quando comparado a grande parte das maravilhas da história de Israel, todas elas pareceriam insignificantes. Tais como o que Deus fez para libertar o povo do Egito com as 10 pragas. Uma coisa fantástica, que Deus trouxe disciplina sobre o faraó, sobre todo o Egito, que eles tiveram que libertar o povo para que fosse adorar o Senhor no deserto. Quando eles saem do Egito, Deus, através de Moisés, não é? Deus diz para Moisés: estende o cajado. Moisés estende o cajado e o mar se abre e eles passam no meio do mar a pé enxutos. Tantas maravilhas o Senhor fez, mas isso que o Senhor iria fazer quando Ele libertasse o povo da Babilônia, depois de 70 anos, iria ser algo tremendo, maravilhoso. E é isso que Deus está querendo dizer para mim, para você hoje. Espere algo especial, extraordinário e bom da parte do Senhor. Amém? É tempo da bondade de Deus se manifestar na nossa vida. Você recebe? Amém? Aplauda ao Senhor com força e com vontade. Oh, Senhor, vai acontecer na minha vida. Em Isaías 44, 21 e 22, ele continua dizendo o que ele faria. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, Ele quer que nós entendamos tudo aquilo que Ele fez por nós. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos liberta, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Os nossos pecados e as nossas transgressões, que muitas vezes nos levam à disciplina de Deus, pela bondade de Deus, através de Cristo Jesus, é como névoa que desaparece. Amém? E o Senhor nos abençoa. Torna-te para o Senhor. Se você tem andado longe do Senhor, andado em descaminhos que te levaram à disciplina, ou alguma perda, algo ruim tem acontecido na sua vida, alguma destruição, volte para Deus, porque Deus tem construção, reconstrução para a sua vida. Amém? Os nossos pecados são como névoas que desaparecem quando o sol se abrilhanta. Vamos aplaudir ao Senhor. Hoje, eu não sei se você acordou cedo. Eu que acordei 5 horas da manhã, estava
Estava tudo cheio de névoa. Quem chegou a ver a névoa da manhã? Lá na minha casa você não enxergava quase nada. Até eu vejo a montanha, não enxergava nem a montanha, de tanta névoa que tinha. Mas com o dia o sol foi aparecendo e a névoa se desfaz. Assim são os nossos pecados diante do Senhor. Quando o sol da justiça brilha através da presença de Jesus e o seu amor em nossas vidas. Amém? Em Isaías 44, 27 a 45, 1. O profeta continua dizendo que Deus iria fazer. O que seria esse algo novo? Como seria essa bênção? E Deus diz assim: que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Aqui o profeta começa a dizer: eu vou levantar um homem, que Deus chamou de pastor, chamado Ciro, e ele cumprirá o propósito para o qual eu designei e eu estabeleci que ele seria o libertador do povo. Povo de Israel, povo de Judá cativo na Babilônia. E Ciro foi o rei persa que entrou na Babilônia e conquistou a Babilônia. Gente, Isaías profetizou 100 anos antes do povo ir para a Babilônia. Aproximadamente, depois quase 200 anos, Ciro se levanta no poder do Império Persa e vem e conquista a Babilônia. E Deus já revela para o profeta quem seria ele e qual era o seu nome. E não só uma vez, mas mais de uma vez ele diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Ele seria destruído, Jerusalém, os muros, o templo seria destruído, viraria ruínas, destroços, monturo. Mas Deus, quase 200 anos antes, está dizendo: mas a cidade será edificada e o templo será fundado. Porque quando chega a hora do novo, quando chega a hora da bênção, ela se cumpre nas nossas vidas. E Deus estabelece muito antes, e Ele vai nos dando sinais de que ela está chegando. Amém? Se você está passando por algum revés, alguma dificuldade, tribulação, saiba que Deus quer forjar algo em seu caráter, mas o novo de Deus vai acontecer. E o novo de Deus é que o Senhor há de fundar, há de restaurar, há de reedificar, vai levantar os monturos e reconstruir na sua vida. É essa a palavra profética deste ano. Recebe. Tem alguma coisa que você quer do Senhor? Faça a sua lista. Nomeie. Se apresente diante do Senhor com ousadia, porque Deus está dizendo que Ele fará em nossas vidas. Continua o texto dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Deus chama Ciro de o ungido, porque Deus é aquele que vai traçando o nosso caminho. E Ele vai levantando pessoas da parte dEle, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. E para aquela obra de ajuda na sua vida, Ele vai estabelecendo, vai escolhendo, vai ungindo. Olha que coisa linda, Ciro, um gentil que adorava os deuses da Pérsia. Deus está dizendo: ele será o meu ungido, e ele vai cumprir aquilo que eu tenho determinado para ele fazer, que é abençoar a Judá, a Israel. E Deus levanta pessoas no nosso caminho, e pessoas se achegam a nós, e circunstâncias e portas se abrem, porque quando Deus estabelece o novo,
Quando Deus estabelece a bênção na sua vida, Deus move céus e terra, Deus move pessoas, Deus traz leis, Deus transforma julgamentos, Deus traz sentenças para abençoar a sua vida. Amém? Eu me lembro, quando o Lamartine era deputado federal, que tem uma série de verbas que o Congresso dá para os deputados, para que você possa fazer o seu mandato tanto lá em Brasília, quanto no seu estado. Então, no estado você pode gastar algumas coisas e outras não. Uma das coisas que não tinha no estado, que seria aqui em São Paulo, era a verba para ter um escritório. Então, muitas vezes, ele tinha que receber em casa, recebia muitas vezes, a maioria das vezes em casa. Quando era pastor, às vezes recebia no consultório, no gabinete da igreja, mas não tinha um escritório próprio, porque não tinha verba para isso. E quando estava chegando perto da reeleição dele, a gente precisava mobilizar a campanha e precisava de um espaço, aí precisa de um espaço. E eu comecei a orar. Ele falou, Lília, ora aí que nós estamos precisando de verba. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, nós precisamos de um espaço, nós precisamos de um escritório, como nós vamos fazer? E tem que ser tudo legalizado. Sabe o que aconteceu? Vocês não acreditam. Na 50º mandato do Congresso Nacional, ou seja, número 50, eles liberaram uma verba para os deputados terem um escritório, pagando o aluguel, pagando uma verba específica para que os deputados pudessem ter um espaço nos seus estados. E aí, então, nós pudemos alugar um escritório. Gente, uma deliberação do Congresso Nacional foi feita porque alguém orou pedindo que precisava daquilo. Amém? Qualquer coisa Deus faz, Deus pode mudar uma lei para te beneficiar. Deus pode fazer um negócio se abrir para alguém te chamar para assumir uma sociedade, o emprego. Deus é aquele que faz quando nós buscamos. Temos que aprender e entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E algo novo precisa nascer na minha vida e na sua vida. É por isso que Deus está dizendo, tenham fé, porque eu sou Deus de novidade. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Vai recebendo, vai recebendo. Isaías 45:13 diz assim. Isaías continua profetizando. Ele diz assim, Deus falando através dele. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, quando a Babilônia era o grande império da época, sendo levantada, vindo como um exército poderoso, que como descreve aqui Abacuque, eles vinham, eles não tinham respeito com os reis, eles destruíam tudo onde passavam, e eles levavam cativo as nações. Esse era o domínio existente. E Isaías falou, a Judá vai cair, Babilônia vai subjugar Judá. Gente, isso antes de acontecer, quase 100 anos antes, hein? Depois foram levados cativos e Deus diz para Isaías, eu levantarei Ciro, e Ciro edificará a cidade. Depois que Jerusalém for destruída, eu vou levantar Ciro, e Deus levantou Ciro o persa. Quando ele dominou a Babilônia, o que ele fez? Ele deu um decreto para que o povo de Judá pudesse voltar e edificar a Jerusalém. Então sai Zorobabel e Josué, Zorobabel o líder político, o governador, e Josué o sacerdote, e volta com mais ou menos 50 mil pessoas
para edificar Jerusalém e o templo. E Ciro diz assim: vocês vão voltar e vão fazer uma casa em Jerusalém, um templo de adoração ao seu Deus. Porque quando Ciro chega na Babilônia, o que é impressionante é que lá estava Daniel, provavelmente, ou Daniel, a Bíblia não é clara sobre isso, mas alguém chegou para Ciro e falou: Ciro, você sabia que na nossa lei os profetas já profetizaram sobre você e o seu nome está nos livros? Está na profecia do nosso povo? E ele ficou impactado com isso. Embora fosse já prática dos persas, quando eles dominavam as nações, eles não as desterravam, ficavam cada um nas suas terras, eles simplesmente traziam então o seu domínio através dos impostos e da fiscalização. Mas isso já era algo que eles faziam. Mas Ciro, ele se impressiona, porque o Deus de Israel, o Deus de Judá, já havia dito sobre ele que ele viria e destruiria a Babilônia. E seria aquele ungido da parte do Senhor que iria edificar a casa do Senhor em Jerusalém. E assim ele faz logo que ele chega na Babilônia. Ele dá um decreto e diz: podem voltar e edifiquem em Jerusalém uma casa ao seu Deus e orem ao seu Deus por mim. Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo. O Senhor é aquele que move céus e terra. O Senhor é aquele que levanta reis, destitui reis, levanta domínios, destitui os domínios. Os impérios passam, porque Deus comanda todas as coisas. Não comanda o Senhor a sua vida? Amém? Deus tem a sua vida sob controle. Se Ele permite que você passe qualquer tipo de problema, tribulação, busque ao Senhor. Algo você vai aprender daquela situação. Você pode sair daquela situação mais edificado, onde a sua fé é aumentada, onde as suas experiências são aumentadas também. Você consegue ter ainda mais experiências com Deus e conhecer a Deus mais de perto, como foi com Jó. Jó, um homem justo, Deus permitiu que Satanás o provasse. E no fim de todas aquelas circunstâncias, ele declarou: eu conhecia Deus. Um homem que sempre sacrificava a Deus para abençoar a sua casa, os seus filhos. Um homem reconhecidamente como homem justo. E ele disse: eu conhecia Deus de ouvir falar. Embora ele fosse praticante da adoração, provavelmente ele não tinha aquela experiência íntima com Deus. Mas quando ele passa por todas aquelas circunstâncias de adversidade, perda de filhos, perda dos seus bens, enfermidade, quando ele começa a buscar ao Senhor e Deus começa a falar com ele, no fim daquilo, quando ele é aprovado por Deus, não amaldiçoa Deus, entende o processo de Deus, aceita o processo de Deus, Deus restitui tudo a Jó em dobro. Deus dá tudo em dobro para Jó, porque Jó passou na prova, foi aprovado, o novo de Deus chegou, e foi um novo de grande abundância e bênção para a sua vida. Amém? O que você espera de Deus? Qual é a novidade de vida? O que é algo que precisa acontecer na sua vida que você possa realmente ficar espantado, né? Quando o povo voltou para a sua terra, a palavra de Deus diz que eles estavam como quem sonham. A sua boca se encheu de riso, os seus lábios, né? E todas as nações ao seu redor diziam: onde está o seu Deus? O seu Deus fez grandes coisas para o seu povo. Isso acontece, sabe quando Deus faz alguma coisa para você que você fica assim, como que você estivesse sonhando: ai, que bênção, eu não acredito que Deus fez isso. Você pode lembrar de alguma coisa?
O novo de Deus acontece na sua vida. Você fica, você não se contém. Aquela coisa gostosa de acontecer quando a gente ganha um presente, quando Deus traz uma cura, quando Deus restaura um relacionamento, você fica alegre com o Senhor. O Senhor Deus é um Pai amoroso, Ele tem prazer em fazer isso nas nossas vidas. Amém? O novo de Deus, o que é que desejamos hoje do Senhor? Isaías, o Senhor abriu seus olhos para que visse do começo ao fim que Deus iria fazer. E Deus abre os nossos olhos também, Deus nos faz ver do começo ao fim aquilo que Ele tem para nós. É importante que cada fase da vida busquemos ao Senhor. O que o Senhor deseja de mim nessa fase? Qual é o propósito que Ele tem para mim? Cada fase da vida é uma coisa especial, né? Na juventude, na maturidade, na terceira idade, Deus vai falando conosco e tem coisas novas para a nossa vida, tem sempre o novo de Deus. É por isso que Deus diz na sua palavra: entoe ao Senhor um cântico novo. Como que a gente vai entoar um cântico novo sempre? Você já percebeu que é mais confortável a gente cantar os cânticos antigos? Não é? Você já sabe de cor, traz segurança, aí você flui assim. Mas quando Deus faz algo novo, tem que sair um cântico novo. Muitas vezes a gente tem medo do novo, do desconhecido. O novo pode gerar nas nossas vidas o que? Instabilidade, não é? O que você vai acontecer? Você fica naquela expectativa. Mas tem um momento que Deus diz: o algo novo vai ser muito especial. É isso que eu estou trazendo à luz, vocês não estão percebendo? E eu creio que a despeito de tudo que nós estamos vivendo na nossa nação, né? Tantos desmandos, injustiça, perdas, muitas vezes econômicas, muitas necessidades em muitas áreas. Saiba que Deus é aquele que pode mover céus e terra para trazer a provisão para a sua vida. Deus é aquele que faz com que as bênçãos dele corram para você. Você corre para Deus e as suas bênçãos correm para você. Você não precisa correr atrás das bênçãos, corra para Deus e as bênçãos te seguirão. Amém? Corra para o novo de Deus, corra para Deus. Deus é aquele que faz tudo novo para as nossas vidas. Eu quero citar alguns exemplos rápidos, alguns testemunhos que a própria palavra descreve. Josué, quando Moisés morreu, o grande líder libertador do povo de Israel, Deus foi treinando Josué, que era o auxiliador de Moisés, e chegou o tempo de atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Moisés é levado pelo Senhor e Josué tem que assumir. Aí o novo estava acontecendo. Você já pensou substituir o grande libertador Moisés? Como diz a palavra, o homem poderoso em palavras e feitos. E Deus diz a Josué, em Josué 3:7, então disse o Senhor a Josué: Josué, hoje, diga, hoje, o hoje de Deus, o novo de Deus, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que tu, como fui com Moisés, assim serei contigo. Chegou o tempo que Deus disse: Josué, hoje, agora a bola está com você, o cajado está com você. E quando ele pega o cajado, assim como Moisés, Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, Deus usa Josué para abrir o Jordão, e o povo passa em pés enxutos para conquistar a terra prometida. O novo, Josué, esse é o teu tempo, é o hoje. Não foi fácil assumir o hoje. O novo. Tanto é que Deus falou para Josué:
ser forte e corajoso. Não tema, ser forte e corajoso. Tantas as vezes, porque a gente treme diante do novo. Ruth era uma mulher que foi assolada pelo Senhor. Digo, Noemi. Noemi foi uma mulher que foi assolada pelo Senhor. Ela teve que sair da sua terra e perdeu o seu marido, os seus filhos. E, no entanto, o Senhor foi resgatando a sua vida. Deu a ela uma nora que a amou, que voltou com ela para Israel, que lá assumiu cuidado com ela. E aí encontra o resgatador, que seria o parente mais próximo, que assumiu, casou com Ruth, assumiu cuidado com a família, e ela então tem um filho, e a descendência de Noemi passa a ser o resgate da Noemi. E a palavra de Deus diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi, você perdeu seu marido, seus 2 filhos, mas Deus te deu uma nora que é melhor que 7 filhos. E ela está te dando um neto que será afamado em Israel. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ou seja, o neto dela foi avô de Davi. O grande rei Davi, ele foi um dos ancestrais de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque teve o hoje. Aqui diz assim: o Senhor, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. O hoje do Senhor é aquele que faz virar a sua história. Uma mulher que ficou sem seus filhos, Deus estava dando um neto que seria famado em Israel, que seria um da família, da raiz, não é, onde sairia o rei Davi e Jesus. O hoje chega para mim e para você. Qual é o hoje que você está esperando de Deus? Diga: é hoje. É hoje que Deus vai visitar a minha vida com bênçãos, com novidade, e eu vou ficar espantado com aquilo que Deus vai fazer. Deus traz essas novidades para a nossa vida. Quando acontecer, meu irmão, lembre-se dessa palavra. E o hoje, pode ser amanhã, mas vai ser esse ano. Porque a palavra que o Senhor me deu, essa é uma palavra profética para esse ano. Tempo da reconstrução. Por último, eu quero citar Davi. O hoje de Davi. Quando Davi foi ungido por Deus, pastorzinho de ovelhas, o 7º filho de Jessé. O profeta, quando chegou o profeta Samuel na casa de Jessé, ele foi lá para ungir um novo rei. Jessé esqueceu Davi no campo, passou filho por filho, e Samuel, o profeta, olhava para todos eles, e o Senhor falou: não é nenhum desses. Aí o profeta virou para Jessé e falou assim: mas não falta nenhum, porque não é nenhum desses aqui. Aí o pai lembrou: não, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhinhas, o pastorzinho das ovelhas, o adolescente, ruivinho, bonitinho. Está lá, esqueceram dele. E aí, mas Deus vê todas as coisas. E através do profeta manda chamar Davi, e Deus unge a Davi. E muitas coisas acontecem, mas o que destacou Davi depois dessa unção, o hoje,
foi o dia que ele foi visitar. Ele continuou lá no campo, cuidando das suas ovelhas, até que o Senhor começou a fazer na vida dele. Quando Deus disse agora, hoje. E um dia, Jessé fala: Davi, vem cá. Pega aqui esses queijos e vai visitar os seus irmãos que estão na guerra. Vai levar esses queijos aqui que eu estou mandando para eles. Aí vai Davi e leva os queijos para os irmãos. E quando ele chega lá, ele encontra o incircunciso, o gigante Golias, afrontando o exército do Senhor e o Senhor. E ele então, como era cheio do Espírito Santo de Deus, disse assim: como que esse incircunciso vem aqui e blasfema contra o Deus de Israel? Eu vou enfrentá-lo. Todo mundo ficou: ixi, vai dar mal esse negócio. Nem guerreiro ele é. As armas de Saul, o rei, não coube nele, mas ele falou: eu vou enfrentar. E o hoje aconteceu. Em 1 Samuel 17, 46 diz assim: quando Davi vai diante de Golias, pega a sua funda, que é tipo um estilingue, as pedras, 5 pedrinhas, e ele vai, ali está Golias, ele vai correndo para Golias. E quando ele vai correndo, Golias pega e diz assim: quem é este? Estão achando que eu sou um cão? Me manda esses. Quem esse exército está achando que eu sou? Vai mandar esse menino aqui. Eu vou te destruir. Começou a afrontar. Aí Davi, cheio do Espírito Santo, diz assim: hoje mesmo, diga, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Diga, hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Porque hoje mesmo o Senhor entregou Golias para Davi. Davi rodou a funda e a pedra caiu, bateu na testa do gigante, ele caiu. Davi correu até ele, pegou a espada e arrancou-lhe a cabeça. Porque chegou o hoje, daquele dia em diante, nunca mais Davi foi o pastorzinho de ovelhas. Foi levantado sobre Israel como o grande herói de Israel, até que Deus o levantou no trono em Jerusalém. Amém? Porque o hoje de Deus acontece na minha vida e na sua. O novo de Deus. Recebe essa palavra hoje. Se apresente diante de Deus e diz: Senhor, eu estou pronto para viver o novo. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus que faz grandes coisas na nossa vida. O Senhor é aquele que vai abrindo um caminho no deserto, onde não há caminho. O Senhor vai trazendo rios num lugar árido. O Senhor traz a luz nas trevas. O Senhor traz à existência tudo aquilo que necessitamos. Por isso eu te peço, Senhor Deus, transforma as nossas vidas. Faça essa oração de entrega comigo. Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor Deus, ao Pai amoroso. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, que morreu por mim, por amor, para que os meus pecados fossem perdoados. Eu entrego a minha vida ao poder do Espírito Santo, para que me guarde de todo mal e que me dirija nos meus caminhos. Senhor Deus, eu entrego a minha vida agora. Faz algo novo, Senhor,
muda a minha história. Todo espírito de roubo, tira da minha vida, Senhor Deus, e traz o resgate e a restituição, a honra dobrada, a dupla honra. Assim como o Senhor fez com Israel, trazendo de volta os muros sendo edificados, o templo sendo estabelecido. Assim como o Senhor fez com Noemi, dando a ela uma descendência abençoada. Assim como o Senhor fez com Davi, o levantando sobre o trono em Jerusalém. Senhor Deus, assim como o Senhor fez com Josué. Tantos exemplos na Bíblia, Senhor Deus, mas o Senhor faz hoje. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Por isso, Senhor Deus, traz o novo hoje. O hoje para o teu povo. Transforma a nossa vida. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Se tem alguém aqui que esteja nos visitando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Quando nós entendemos que Jesus é aquele que deu a vida por nós e nós queremos dar a nossa vida para Ele. Jesus se entregou por nós, nós temos que nos entregar a Jesus. E a gente faz isso de uma maneira formal, dizendo: Senhor, é hoje. O meu momento com o Senhor de entrega é hoje. Se você ainda não teve este momento de entrega em algum dia, o tempo é hoje. Você quer fazer essa entrega, entregar a sua vida a Jesus hoje? Levante a mão que eu vou fazer mais uma oração por você. Tem alguém aqui que ainda não fez essa entrega? Entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje? Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Eu não estou enxergando, mas... Então pode ir até lá, meu querido. Pode ir até lá. Tem mais alguém que entregou a vida a Jesus hoje? Levante a sua mão. Você que está perto dessa pessoa... E você que está conosco online, você pode acionar o QR Code para que nós possamos conhecer você. E eu quero orar então com essas pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Transforma a minha vida, faz algo novo, Senhor. Eu quero ter a vida eterna contigo a partir de hoje. Perdoa os meus pecados e que o teu Espírito possa me orientar em todos os passos da minha vida, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.